Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Para quem tem dificuldade em encontrar o livro de Zacarias na Bíblia, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se você abrir ali em Mateus e voltar algumas páginas, você vai ter o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o penúltimo é Zacarias, livro do profeta Zacarias. Antes de nós entrarmos no conteúdo de hoje, já te convido, se você é novo ou nova por aqui, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, todas as manhãs. Tem palavra de Deus aqui para falar o seu coração, e glória ao Pai por tantos testemunhos preciosos que nós recebemos diariamente através dos nossos devocionais. Vamos lá, gente. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz, eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora. Não desprezem os pequenos começos. Em algumas versões, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Mais uma vez, não desprezem os começos humildes. Repita comigo isso onde você está. Não desprezem os começos humildes. Só essa fala aqui eu já poderia encerrar o devocional. Eu tenho certeza que Deus já falou com várias pessoas através dessa frase aqui, ó. Não desprezem os começos humildes. Não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deixa eu contextualizar você através desse texto aqui. Quem era Zorobabel? Gente, existem 3 grandes templos na história de Israel. Na verdade, antes do primeiro grande templo, teve o tabernáculo construído por Moisés. Mas o primeiro templo físico e fixo, por assim dizer, foi construído por Salomão. Davi idealiza todo o projeto da obra, mas Salomão é quem constrói o primeiro grande templo. O terceiro está em vias de ser construído, e há quem diga que se assentará nele o anticristo, ou há quem diga também que se assentará nele o próprio Cristo. Aí já é uma conversa de escatologia e não é o tema do devocional de hoje. Já que você tem sua opinião, tenho, mas aí eu não posso dar sem embasá-la para você não ficar perdido na história. Mas o segundo templo, primeiro de Salomão, o terceiro está por construir, o segundo templo é o templo de Zorobabel, justamente o nome que nós acabamos de ler aqui no versículo 10. Esse templo de Zorobabel foi um templo construído quando o povo de Deus retorna do cativeiro. E ele é um templo fisicamente, digamos, mais modesto do que o templo de Salomão. Gente, o templo de Salomão é um templo muito suntuoso, muito suntuoso. Eu tenho minhas questões, eu acho que a gente não tem uma obra tão suntuosa e tão carregada de significados nos dias atuais no mundo, como era o templo de Salomão. O templo onde os sacrifícios eram feitos a Deus, onde o culto era feito a Deus, onde tantas coisas ali aconteceram. Isso é tão forte que, se você reparar em algumas histórias da Bíblia, por exemplo, Daniel, ele está lá na Babilônia, ele está fora de Israel, está em outro país. E da Babilônia, a Bíblia fala que ele chegava no quarto dele 3 vezes ao dia para poder orar, abria a janela na direção do templo de Jerusalém e orava. Olha como era forte essa simbologia do templo situado em Jerusalém. Só que quando o povo de Israel volta do cativeiro, nós fizemos aqui uma série recentemente sobre a história de Neemias, o retorno, a reconstrução dos muros, o templo então é levantado. E esse templo de Zorobabel é um templo fisicamente mais modesto. Só que se você for estudar um pouco mais, você vai ver nessa história aqui aquela famosa frase que até hoje repetimos: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, simbolizando que, embora fisicamente aquele templo fosse mais modesto, a glória de Deus se manifestaria nele mesmo assim. E diante dessa construção, na construção do segundo templo, ou a reconstrução do templo,
O versículo 10 nos diz: não desprezem os começos humildes. Existem várias razões para as pessoas desprezarem os pequenos começos. Primeira razão, o orgulho da carne. Às vezes, quando você começa algo do zero, começa um negócio, um projeto, um investimento, um relacionamento, e você começa do zero, a coisa é modesta, não está tão estruturada, não tem tanta glória ali. E muitas vezes o seu orgulho te impede de apreciar aquilo, porque você vê que não tem algo a ser elogiado, não tem algo que chame a atenção. Talvez as pessoas olhem para você começando um pequeno empreendimento, um pequeno negócio e deem risada da sua cara. Talvez as pessoas olhem você começando um novo projeto e pensem, isso aí não vai dar em nada. Então, muitas vezes, nosso orgulho, que envolve um pouco da vergonha de passar pela zombaria alheia, nosso orgulho impede a gente de celebrar os pequenos começos. Isso vai cair numa palavrinha que está muito em voga hoje, que é a chamada procrastinação. Procrastinação não tem a ver só com isso, mas o orgulho, a vaidade, a vergonha dos pequenos começos também tem a ver com procrastinação. Agora, uma outra coisa, além do orgulho humano, é a intimidação espiritual que muitas vezes nós lidamos, que faz com que nós não demos o primeiro passo necessário para qualquer coisa na vida. E aí deixa eu trazer uma alusão para você que é muito interessante. Certo? Meu pai é motorista profissional, sempre foi motorista a vida dele toda. E eu aprendi a dirigir muito cedo, né? Eu comecei a dirigir com 12 anos de idade. Minha irmã aprendeu a dirigir com 10 anos de idade, pra você ter ideia. Meu pai sempre ensinou a gente. E aí, certa vez, eu lembro ainda criança, eu perguntei pro meu pai, olha só a pergunta que eu fiz. Eu falei, meu pai, qual é a marcha mais forte do carro? E o carro do meu pai, na época, era um carro de 5 marchas. Hoje tem carros com mais marchas, né? Na época, o carro tinha 5 marchas. Perguntei, meu pai, qual a marcha mais forte do carro? E eu pensava cá com os meus botões que era a marcha número 5, a quinta marcha. Porque era a marcha que eu via quando o carro estava com mais velocidade. Então o carro, meu pai estava dirigindo no BR, quando o carro estava na velocidade máxima ali, ele estava na quinta marcha. Eu pensava, a quinta marcha deve ser a mais forte. Aí eu perguntei, meu pai, qual é a marcha mais forte do carro? Qual não foi a minha surpresa quando meu pai respondeu o seguinte, a marcha mais forte do carro é a primeira. Tomei um susto, né? A primeira marcha? Como é essa primeira marcha? Peraí, quando o carro está em alta velocidade, ele não está na primeira marcha, ele está na quinta. Como é que a primeira é a mais forte do carro? Meu pai falou assim, ó. A primeira marcha é a mais forte, porque é a única que tira o carro do lugar. Eu sei que hoje tem alguns modelos de carro, algumas dinâmicas, onde o carro consegue sair até na segunda marcha, né? Tem algumas dinâmicas assim. Mas a maioria dos carros, principalmente antigamente, você não conseguia dar a partida na segunda marcha. Se você não colocar o carro na primeira, o carro nem sai do lugar. E aquela resposta, ela, além de ser uma resposta, digamos, mecânica para mim, porque envolvia a mecânica do carro, tornou-se também um guia filosófico. Uma ótica pela qual eu passei a enxergar algumas coisas na vida. A primeira marcha, na minha ótica, de uma criança, eu achava que era a marcha mais fraca. Porque era quando a velocidade do carro estava na menor intensidade, quando o carro estava saindo. Meu pai me trouxe uma nova perspectiva. É a marcha mais forte, porque é a única que tira o carro do lugar. Às vezes, nós desprezamos o poder que existe em dar o primeiro passo. O poder que existe em dar um start em algo que Deus colocou no seu coração, em uma ideia que você já tem pronta, em algo que você sabe que Deus te enviou, mas muitas vezes a intimidação espiritual, a vergonha do que os outros vão dizer, o orgulho do coração te impede de desfrutar desse start. Gente, é muito difícil você conhecer uma grande ideia, uma ideia que revolucionou o mundo, que já começou grande. Alguns dias atrás eu coloquei no meu Instagram justamente essa frase, não despreze os pequenos começos. E eu coloquei assim, ó, o Salvador do mundo, o Criador do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura. Você já pensou? Muitas vezes nós desprezamos o potencial das coisas só porque elas começam pequenas. Mas a maior floresta que você imaginar nos dias de hoje,
Vamos pensar aqui, qual é a maior floresta do mundo? Talvez a floresta amazônica, não sei. Mas a maior floresta do mundo, a maior árvore do mundo, a maior planta do mundo, um dia foi uma semente diminuta. Um dia foi algo tão pequeno, escondido na terra, que talvez alguém desprezasse aquilo. Mas a semente que é pequena, ela vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo, vai crescendo e um dia se torna uma árvore, pode se tornar uma floresta. Quando Deus fala para o seu povo, não despreze os começos humildes, isso tem uma aplicação histórica no texto que nós estamos falando, na reconstrução do Templo de Jerusalém, mas tem também uma aplicação para o meu e para o seu coração exatamente nos dias de hoje. Eu não sei no que você está envolvido, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus, ele não dá remédio para quem está ausente. Ele dá para quem está presente. Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, é porque tem coisas que você precisa começar, que você precisa startar, que você precisa dar o chute inicial. E muitas vezes, o mais desafiador vai ser começar. Não vai ser o único desafio. É claro que quando você começar, novos desafios surgirão. A vida é feita de desafios, gente. Quando a gente vive, a gente vai ter desafio. Esquece esse pensamento de que um dia todas as lutas vão acabar e eu vou finalmente descansar em paz. Esse dia se chama morte. Quando você for para os braços de Jesus, assim você vai descansar eternamente. Enquanto isso não acontecer, aqui na vida nós temos desafios. Temos conta para pagar, temos meta para bater, temos lugares para chegar, temos pessoas para cultivar, temos ideias para construir. Mas muito importante hoje você saber que não se pode desprezar os pequenos começos. Eu não sei qual é o projeto que está no seu coração. Eu não sei qual é a ideia que está na sua mente. Mas o Senhor Deus manda te dizer isso. Não despreze os pequenos começos. Quero orar com você nessa manhã, crendo que o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente contigo durante todo o dia e durante toda a semana. Não só nos devocionais aqui na segunda às 7h30, mas também no seu dia a dia, através dessa semente que foi plantada no teu coração com essa palavra. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, te sou grato, Pai. O Senhor é muito bom, tua misericórdia dura para sempre. Quero te louvar, te exaltar, te engrandecer, te adorar e te pedir, Deus, para que cada movimento do teu Santo Espírito em nossos corações possa ser valorizado. Meu Deus, quantas vezes nós desprezamos a oportunidade dos pequenos começos, porque estamos intimidados, estamos orgulhosos, estamos vaidosos demais para começar pequeno. Estamos, meu Deus, tão acovardados, medrosos. Mas a tua palavra fala que o teu Santo Espírito não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu o espírito de força. E eu quero te pedir, Pai, para que essa pessoa que está me assistindo agora, nesse exato momento, orando comigo, que ela tenha coragem, uma coragem dada do alto, uma coragem dada do céu, para os seus pequenos começos. Porque através de pequenos começos, o Senhor fará uma grande obra. E nós cremos nisso. Te adoramos, te exaltamos e te agradecemos por esse encorajamento. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo se essa palavra falou com você. Deixa um comentário aqui embaixo sobre como ela falou contigo, qual foi a parte que mais chamou a tua atenção. O teu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de responder todos os comentários que são colocados aqui. Tamo junto sempre, shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.